O nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro é um dos temas mais debatidos da história do cristianismo. Para alguns, trata-se apenas de uma data simbólica, escolhida séculos depois. Para outros, há indícios teológicos, históricos, astronômicos e simbólicos que tornam essa data não apenas conveniente, mas profundamente coerente com a mensagem que Jesus representa. Quando analisamos o contexto do solstício de inverno, da astrologia antiga, das tradições religiosas do mundo antigo e dos próprios textos bíblicos, surge um quadro muito mais rico e complexo do que a simples ideia de uma data inventada. No hemisfério norte, o solstício de inverno ocorre por volta de 21 ou 22 de dezembro. É o momento em que a noite atinge sua maior duração e a luz solar parece enfraquecida ao máximo. A partir desse ponto, os dias começam lentamente a se alongar. Para as civilizações antigas, profundamente ligadas aos ciclos da natureza, esse evento tinha enorme importância simbólica. O sol parecia morrer, mas logo após o solstício ele renascia. A luz vencia novamente a escuridão. Não é difícil perceber como esse simbolismo se encaixa, de maneira quase perfeita, na narrativa cristã de Jesus, como a luz do mundo, aquele que vem ao mundo em meio às trevas espirituais, para restaurar a vida, a esperança e a ordem. Muito antes do cristianismo, povos da Europa, do Oriente Médio e do norte da África celebravam festas ligadas ao solstício de inverno. No Império Romano, havia celebrações populares associadas ao retorno da luz e à renovação da vida. No século III, o culto ao Sol Invicto ganhou força, especialmente sob o imperador Aureliano, que oficializou o dia 25 de dezembro como a festa do nascimento do Sol Invicto. O Sol invencível, que retorna após a noite mais longa do ano, era visto como símbolo de ordem, estabilidade e vitória sobre o caos. Quando o cristianismo começa a se expandir dentro do Império Romano, essa linguagem simbólica já estava profundamente enraizada no imaginário coletivo. Aqui surge uma questão importante: os cristãos escolheram essa data apenas para substituir uma festa pagã, ou reconheceram nela um significado que já dialogava naturalmente com a identidade de Jesus? Para muitos teólogos antigos, não se tratava de mera adaptação cultural, mas de uma afirmação simbólica poderosa. Se os povos celebravam o nascimento do sol físico, o cristianismo proclamava o nascimento daquele que seria o verdadeiro sol espiritual, a luz que ilumina todo ser humano. A própria Bíblia oferece pistas indiretas, ainda que não forneça uma data explícita. O Evangelho de Lucas descreve pastores nos campos cuidando de seus rebanhos durante a noite. Alguns argumentam que isso indicaria uma época mais quente do ano, mas essa interpretação não é conclusiva. Registros históricos mostram que na região da Judéia havia rebanhos ao ar livre também durante parte do inverno, especialmente em áreas mais protegidas. Além disso, o texto bíblico não pretende ser um calendário agrícola, mas uma narrativa teológica. Outro elemento frequentemente discutido é o relato do nascimento de João Batista. O Evangelho de Lucas afirma que João foi concebido quando seu pai, Zacarias, servia no templo na ordem sacerdotal de Ábias, a partir de cálculos baseados no calendário sacerdotal judaico. Alguns estudiosos sugerem que João teria nascido por volta de junho. Como o texto afirma que Jesus foi concebido cerca de 6 meses depois, isso levaria a um nascimento em dezembro. Embora esses cálculos não sejam unanimidade, eles mostram que a data de 25 de dezembro não é incompatível com os dados bíblicos. Além do cristianismo, muitas tradições antigas falavam do nascimento de figuras salvadoras, heróis ou mediadores divinos próximos ao solstício de inverno. No Egito, na Pérsia e em outras regiões do mundo antigo, a ideia de uma divindade ou avatar que surge quando a escuridão parece dominar era recorrente. Isso não significa que o cristianismo tenha copiado essas narrativas, mas que ele emergiu em um mundo que já compreendia profundamente o simbolismo da luz que nasce no momento mais escuro. O cristianismo reinterpretou esse arquétipo à luz da história concreta de Jesus de Nazaré. A astrologia antiga também desempenhava um papel importante na forma como o tempo era compreendido. Para os antigos, os céus eram um grande texto simbólico. O solstício de inverno marcava o ponto em que o sol parecia parado por alguns dias antes de retomar seu movimento ascendente no céu. Esse aparente repouso seguido de ascensão era visto como um sinal de morte e ressurreição, de pausa e renovação. A linguagem cristã da encarnação, morte e ressurreição de Cristo dialoga profundamente com essa visão cósmica, ainda que a transcenda. Quando falamos do ano do nascimento de Jesus, o cenário se torna mais incerto. A tradição que coloca o nascimento no ano 1 da era cristã é sabidamente imprecisa. Os evangelhos indicam que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes o Grande, que morreu por volta de 4 a.C. Isso sugere que o nascimento de Jesus ocorreu alguns anos antes do marco que hoje usamos. Alguns estudiosos propõem datas entre 7 e 4 a.C. Há também debate sobre o recenseamento citado por Lucas,
associado ao governo romano na Síria, o que adiciona mais complexidade à questão. Essas divergências históricas não enfraquecem a mensagem central, mas revelam que os evangelhos não foram escritos como registros cronológicos modernos. Eles são testemunhos teológicos, que usam a história para comunicar um significado mais profundo. A data exata do ano pode permanecer incerta, mas o sentido do nascimento, Deus entrando na história humana, permanece intacto. Ao longo dos séculos, a Igreja acabou consolidando o dia 25 de dezembro como a celebração do nascimento de Jesus. E isso ocorreu gradualmente, especialmente entre os séculos III e IV. Longe de ser uma decisão arbitrária, essa escolha refletia uma leitura simbólica, teológica e pastoral do tempo. Celebrar o nascimento da luz no momento em que o mundo experimenta sua maior escuridão era uma poderosa catequese visual e espiritual. Assim, quando se afirma que Jesus pode ter nascido em 25 de dezembro, não se está apenas defendendo uma data no calendário, está se afirmando um símbolo profundo. A luz que surge quando tudo parece escuro, a esperança que nasce no silêncio da noite, o divino que entra na história no momento mais improvável. Seja qual for o dia exato, o Natal celebra essa verdade central. A luz veio ao mundo e as trevas não conseguiram vencê-la.